Bom, gente, como vocês já sabem, eu gosto bastante da interação, assim que em alguns momentos vou pedir para alguns de vocês comentarem, se sentem à vontade. Enfim, não só construir o ponto com as minhas opiniões, mas também as suas. Eu queria começar o estudo falando um pouquinho sobre uma experiência pessoal minha, com relação à mensagem, com relação a especialmente os estudos do Parmide, dois estudos que foram dados em setembro e dois estudos que foram dados bem no final de dezembro, tá? Eu acho que vocês vão lembrar, se não já vocês lembram. Esses estudos para mim foram, vou dizer, realmente experimentei uma dificuldade em entendê-los e até em aceitar pelo menos aquilo que eu estava achando que estava sendo dito. Eu diria que foi dos momentos mais com relação à doutrina, né? Com relação à verdade em si, com relação ao propósito. O meu propósito, o propósito do movimento, eu experimentei muitos, assim, fiquei um pouco abalado e estava tentando compreender o que estava acontecendo e o que tudo isso significava. Não estou dizendo que antes não vieram mensagens que foram de grande teste, né? Houve sim, mas cada uma delas eu não tinha como dizer não. Eu conseguia ver, tá, isso aqui veio de Deus, eu tenho que aceitar o que está sendo falado sobre mim, ou a forma que estou aplicando para mim algumas coisas, mas ficava muito claro. Mas aquilo que estava acontecendo em setembro, meio que... E não são as minhas palavras só, que vocês podem... Eu acredito que alguns de vocês também. O Parminder começou essas apresentações, em alguns dos momentos ele falou, eu esperava que a mensagem fosse recebida de uma forma, mas realmente eu recebi só reações muito fortes, muito de dor, ou muito de raiva, ou muito de... Ele comentou um monte de emoções que ele percebeu de outras pessoas, né? Não significa que o movimento totalmente, todas as pessoas receberam de uma forma difícil, desafiadora, ou não aceitaram, ou simplesmente tinham muitas dúvidas. Algumas pessoas acredito que receberam tranquilamente, mas nem todo mundo. Eu tava nesse grupo. Então, meu propósito nesse estudo é falar um pouco sobre o que aconteceu nas apresentações de setembro, que foi dito ou foi entendido algumas coisas que abalaram algumas pessoas. O que foi dito depois, em dezembro, onde parece que foi dito todo o contrário do que foi dito em setembro. Antes de eu definir qual seria a suposta, vamos dizer assim, contradição, ou qual foi a pegadinha, o que aconteceu, qual o resumo de setembro e o resumo de dezembro, e de que forma parece que as coisas ou não batem, e tentar explicar realmente o que significou o que foi dito em setembro e como se complementa com o que está em dezembro. Sei que são coisas velhas e talvez já passaram alguns meses. Quem lembra um pouco do que eu estou falando? Bom dia, Pedro. Bom dia Bom a dia. todos. Bom, se não me falha a memória, eu acho que em setembro o Parminder veio falando que fazendo uma comparação em contraste com a Tríplice União, falando assim que a gente não ia formalmente como movimento ir para os levitas e netineus.
Então, eu acho que foi um banho de água fria para a gente, porque mesmo que isso já foi adiado várias vezes, é uma expectativa nossa que a gente vai para os levitas e vai para os netineus um dia, né? Fazer o evangelismo, trazer pessoas. Eu acho que isso é algo que estava bem agarrado na gente. Então, eu acho que foi isso que abalou muita gente, né? E deixou a gente um pouco confuso do nosso papel. Eu acho que foi mais ou menos isso. Tá, já que você tocou pontos aí, você vai me ajudar então. Quando você fala que em setembro ele falou da Tríplice União, daí você pulou para a gente e explicou que a gente não ia ir para os levitas netineus. Me leva um pouco devagar e me diz qual seria a Tríplice União, só para todos lembrarmos aqui. Bom, a Tríplice União acho que é o dragão, a besta e o falso profeta. Ok. Eu não sei se está muito pequena essa letra. Dá para ver. Para mim tá tranquilo. Porque às vezes eu sou uma pessoa que escreve ou muito grande ou muito pequeno, não. Nunca escrevo igual. Dragão, besta, e eu vou colocar falso com F aqui, F profeta. Tá, nos lembra quem são eles? Segundo a parábola que o Parmino estava tentando trazer. Bom, deixa eu começar pelo que eu estou lembrando aqui. O falso profeta, eu acho que é o protestantismo, a besta é o catolicismo e o dragão, eu acho que é o espiritismo. Que você meio que lembra que a gente está mais no sentido de, agora no nosso tempo, aplicando um pouco mais para o ateísmo ou ideias que conflituam diretamente com Deus de alguma forma. Você concorda comigo? Isso, exatamente, Tá renovando a mensagem. E de alguma forma são as três coisas que nós temos dedicado, que a Bíblia dedica tempo, que a Apocalipse dedica tempo, e que nós como movimento, né, temos recebido muita luz crescente em relação a eles. Por exemplo, nós, adventismo, desculpa aqui o barulho, todo mundo estuda o protestantismo, por exemplo. Sim, o protestantismo são aqueles que tal, não sei o quê, mas como movimento a gente experimentou aumento de conhecimento, porque achando que sabíamos quem eles eram, nós tínhamos uma expectativa de que o decreto dominical poderia vir de qualquer dos dois lados, republicanos, maiormente protestantes, ou democratas, maiormente pessoas que ou não professam religião, ou simplesmente não querem impor sua religião a outros. Então, a gente aprendeu que o falso profeta, o protestantismo, na verdade, essa força que nunca deixou de lutar, e a Anciã-Tese nos trouxe fatos históricos após fatos históricos, tipo, explicando como em cada época eles têm se opondo a cada uma das, vamos dizer assim, a cada um dos avanços de direitos civis, quer seja na época da escravidão, mas você pode ir bem lá na frente, não muito longe da nossa história hoje, pessoas vivas, ativistas dos direitos civis, eles se opunham a eles terem os direitos a acabarem com a segregação, etc. A gente experimentou aumento de conhecimento com relação a isso. Eu quero dizer isso. A gente experimentou aumento de conhecimento com relação a, quando falamos da besta e falamos do catolicismo, hoje nós usamos muito o termo da contrafação. Foi uma forma de abordar quem a contrafação que nos trouxe muita luz. Não vamos entrar muito nisso. E mais para 2020, Gisele, você sabe que até dedicou muito tempo nos Vespers, né? Para nós trazermos que o dragão ele tem muito a ver com o libertarianismo, o ateísmo, uma parte dessa direita política que, mesmo estando em contra filosoficamente com aspectos religiosos, eles estão em outro aspecto ainda segurando essa cultura sexista. Por conta de eles priorizarem liberdade, eles acabarão sendo uma peça fundamental do decreto dominical. Estamos até aqui na mesma página? Isso, exatamente. Então, eles três seriam responsáveis do decreto dominical, juntos, certo?
Certo. Ela veio dizendo, né, que apesar de estarem religiosamente em campos distintos, eles são unidos por um elo, né, como você falou aí, a cultura sexista. Perfeito. Agora me ajuda nesse pulo que você deu. O Parminder falou deles em setembro, mas por que isso significa que nós, por que esse grupo aqui significa que nós não íamos trazer levitas e netineus? Bom, ele fez uma comparação e contraste, dizendo que também existem três grupos, né, do povo de Deus: Ok. sacerdotes, levitas e netineus. Eu vou colocar do lado direito o que seria, como chamaríamos esse tipo de contraste? Do lado esquerdo colocaríamos, sei lá, a tríplice união de Deus, perdão, de Satanás. Estou tentando aqui realmente Reino de estou Deus e reino de Satanás. chutando. De Satanás? Reino de Deus e reino de Satanás. Ok. Vou colocar reino. Reino de Satanás. E do lado direito eu coloco reino de Deus. Eu estou dizendo que vamos chutar com a palavra reino, depois vamos ver se ela encaixa completamente ao longo do estudo. A gente pode talvez até mudar, mas acho que, pelo menos para entender que é de Deus e de Satanás. Então, a tríplice união de Satanás está aqui. Como seria a tríplice união de Deus? Gisele, pode continuar. Os três grupos, né? Sacerdotes, levitas e netineus. Aqui eu vou colocar, eu não consigo dizer qual bate com qual, mas eu vou só colocar. Não é um estudo sobre explicar quem representa quem do outro lado, mas eu vou colocar sacerdotes, levitas e netineus. Eu nunca tinha lido a palavra netineus em português. Eu fui para a Bíblia em Esdras e falar netinins. Não vamos mudar de nome depois de tantos anos chamando netineus, mas não tinha ideia disso. Fala de netinins. Então tá. Aqui é onde quero que você me ajude com a conclusão, Gisele. Como assim nós não vamos trazer levitas e netineus? E para que o ancião Parminder traz essa estrutura? Como é que isso explica que não aconteceria isso? Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar bem. É que da mesma forma que esses três grupos, dragão, besta e falso profeta, eles não precisam estar juntos em um grupo físico para defender esse ponto em comum, que é a cultura sexista, por exemplo, da mesma forma, os levitas e sacerdotes, eles não precisam estar fisicamente em um grupo, como a gente acha que eles vão ter que se unir a nós num grande evangelismo público e tudo mais. Mas através do que eles defendem, né, porque existem netineus e existem levitas com a mesma linha de pensamento, né, parecida com a do movimento, né, que é a cultura do reino de Deus. Então, nós estaremos unidos através dessa cultura que a gente defende, né, que é não ao sexismo, mais ou menos isso. Para mim ficou perfeito e é exatamente como eu entendi também esse tempo. Palavras mais, palavras menos. Vamos dizer assim, eles estão segurando o que nós chamaríamos de misoginia. Eu espero estar escrevendo corretamente. Tem um chapeuzinho aqui? Não. Não. Não tem nada. Tá. Misoginia. Eu estou tentando usar os termos que trouxe a Janice. Não vou colocar sexismo. Na verdade, vou colocar sexismo também, porque a fé é a prática. Tá. E do lado de cá, eu vou colocar que o outro grupo está segurando outra coisa. Que me ajuda a colocar... Qual seria a palavra que colocamos desse lado aqui?
igualdade, feminismo radical, o que podemos colocar? Igualdade. Tá, vou colocar aqui igualdade. Quem falou aí? Igualdade. Feminismo radical, Pedro? Vou colocar aqui feminismo radical. É para nós termos uma ideia, né? Talvez nem todo netineu levita feminista radical. Até a Ciates já falou que, pelo menos da última vez, tem mais ativista dos direitos dos homens no movimento, eu posso até ser um, do que feminista radical. Mas vamos colocar como nosso alvo. A gente espera que isso seja assim. Mas, de forma teórica, de forma, pelo menos na fé, eu acredito no meu coração que eu estou no feminismo radical. Eu acredito que esses três grupos estão assim. É o que a profecia nos fala, certo? Então, sendo isso assim, a pergunta que eu faço é: qual é a conclusão, Gisele, que você chegou com relação aos levitas e netineus? Se eles não entram nesse grupo aqui embaixo, o que significa então para eles? Como você entendeu em setembro? O que será deles? Como se salvam? Se você Pode conseguir repetir. lembrar. Sim. Em setembro, quando você viu isso, tá? Então, netineus e levitas não vão entrar. Daí, a conclusão seria: se eles não entram, o que acontece com eles? Bom, eu fiquei um pouco assim confusa, né? Eu Porque também. a gente assim, como a Tess falou, né? Sempre que eles trazem uma mensagem, ela falou que é tipo aquele joguinho que você quer acertar a bolinha num lugar e a bolinha vai para o outro, né? A gente entende sempre um pouco errado. Mas aí eu fiquei pensando, será que vai ser pessoas mesmo de dentro dos levitas que vão se levantar dentre eles mesmo e, né, enfim, ajudar outros a chegar nesse entendimento? E também fiquei pensativa, né? Qual que seria o nosso papel? Mas aí eu fiquei assim, não, deixa eu ficar um pouco tranquila, porque aqui dentro do movimento é sempre assim. A gente fica confuso, mas logo Deus vai mandar uma mensagem esclarecendo, né? Então eu fiquei assim, confusa, a palavra foi essa. Perfeito, sim. Como, tipo, tá, vamos... Claramente tem algo aqui não tá fechando, mas vamos esperar. Não é a primeira vez que o movimento recebe algo que nem logo faz sentido completamente ou conseguimos explicar perfeitamente. Demora. Tem um processo, tem um desenvolvimento. Eu quero perguntar para mais alguma pessoa que passou por uma experiência semelhante. Alguém mais viu da forma que a Gisele falou, entendeu que, bom, eles não vão entrar, mas algo não estava fechando, ou todo mundo achou legal, ou como vocês entenderam? Quem quer falar? É Pedro? Pode falar, Carol. Olha, eu vou falar, tipo, muito sinceramente, tá? Não sei se é a resposta mais bonita, mas eu Vamos achei lá. muito, muito legal. Tipo assim, ai, que bom, não vou ter que pregar, então. Vai ser bem mais fácil. Sem dar as caras para ser criticado, posso continuar fazendo aqui os meus estudos e pregando para as pessoas que são do movimento, que já aceitam a mensagem, não vai ter tanta resistência. Foi isso. Perfeito. Sabe? Pedro, Sim, Gabriel, pode falar. não, pode comentar primeiro, aí eu falo. Meu comentário com a Carol é: esses seriam os dois tipos de grupos que eu achei, Carol. Ou seja, eu me achei com pessoas como Gisele, que era mais ou menos como eu estava também, tipo, não fechava. A Gisele foi muito paciente, tipo, ela disse para si mesma: vou esperar. Eu também decidi esperar, mas eu também estava tentando fazer sentido disso. E procurei, estudei, tentei entender. Mas realmente, eu vou dizer que eu fiquei mais revoltado do que a Gisele. Muito mais.
Mas eu vou dizer que estamos no mesmo grupo. Havia algo que deixou a gente confuso. Mas a Carol, a Lara Liz também falou muito do semelhante a você. Tipo assim, eu acho legal. Imagina que essas pessoas possam se salvar de alguma forma, Deus saberá como, e a gente pode se focar na nossa obra aqui. No momento temos muito a fazer. Outras pessoas também falaram isso. Minoria, mas falei com outras pessoas que também falaram isso. Gabriel, pode falar agora a sua reação. Tudo isso aqui é setembro, tá? Uma coisa que eu lembro que a gente comentava bastante era o papel dos... Como que fala? A gente dizia que os netineus também estavam sendo preparados, né? Arados, os levitas também. A gente falava de Michael Moore, por exemplo, né? Várias pessoas, né? Elci, e a gente sabia que havia pessoas que estavam assumindo uma posição certa, né? Com respeito aos pontos relevantes da verdade presente, e que, de alguma forma, eles estavam preparando pessoas lá fora, sem que fosse necessária a nossa intervenção, né? E daí para frente, para mim, eu não entendia onde era, tipo, em que momento nós entraríamos, né? Qual seria o nosso papel, já que eles estavam sendo preparados sem o nosso, a nossa interação, né? Nunca foi tão claro para mim como que isso estava acontecendo dentro da igreja adventista, né? Eu não sabia bem quem que era lá, os profetas que estavam preparando essas pessoas, mas de alguma forma isso estava acontecendo, né? E a gente às vezes conseguia apontar para alguém que estava, uau, tá vendo como a pessoa entende e tal, igual como a gente, mas parece que faltava uma conexão, né? Um link. Ok, perfeito. Agradeço por esse ponto aí, Gabriel. Realmente nunca chegamos a entender completamente como aconteceria esse ponto onde todos entramos na mesma página, que como que, pelo menos é a sensação que fica, a gente em algum momento tem que, todo mundo tá na mesma página, né? Mas o que sim sabíamos, que eu acho que até te fiquei devendo aí um vídeo que um dia eu te falei que ia mandar, a Anciatés, em 2020, logo no início do ano, acredito que foi em Uganda, ela explica que, se bem estão sendo preparados levitas e netineus, eles vão passar por um marco onde seria para eles o fim da dispensação do primeiro anjo. Lembrem que o nosso primeiro anjo seria esse período de 89 a 2014. Esse período é um período onde tem erros, onde não temos a natureza verdadeira do reino, assim como os discípulos seguiam a João Batista, ele estava fazendo a obra que tinha que ser feita, mas precisava da correção do segundo, dessa dispensação do segundo anjo. A gente entrou nessa dispensação do segundo anjo, a gente não rejeitou a nossa metodologia, nossas linhas, nossa compreensão profética, mas veio uma correção da natureza do reino que realmente modifica fundamentalmente tudo. Mas as duas coisas se complementam, a gente consegue rejeitar o que não era e aceita o que é. Assim foi que aconteceu uma grande divisão. Muitas pessoas não conseguiram, né, dizer, como nos tempos de Cristo, mas como assim a gente não vai conquistar os romanos? Como assim a gente não vai para a guerra? Não, a mensagem de Jesus é diferente. Assim nós, com compreensão do sexismo, com dizer que o decreto dominical não era sobre domingo, né, assim por diante. Então, a Anciatés colocou que também levitas e netineus, eu estou falando de 2020, é importante colocar isso, porque era o que estava na memória de alguns de nós. Levitas e netineus eles estão hoje fazendo a obra certa, mas estão com uma metade da mensagem faltando. Eles têm a natureza do reino errada, vamos dizer assim. E ela falou qual era essa natureza do reino errada. Falou mais com relação aos netineus.
Os netineus acreditam na utopia socialista. O netineu acredita que dá para viver a igualdade aqui. Eu já ouvi até pessoas do movimento. A igualdade não... O mundo fala. Tem estudos que falam, não vamos ter igualdade verdadeira até daqui a, não sei se irão 100 anos, enfim, falando números. Não vai ter igualdade aqui nunca. Isso é uma coisa que só nós temos. Mas não é uma mensagem ruim. Nós temos uma solução para isso. A gente prega o reino de Deus, a gente modifica a nossa mente e a gente se prepara para ir para um reino onde não vai ter mais injustiça. Enfim, estou aqui resumindo. Então, eles precisam, colocando em palavras simples, aceitar nossa mensagem profética. Era isso o que ficou em 2020. Então, quando o estudo de setembro chega e fala, não, netineus e levitas, assim como o dragão, besta e falso profeta, são 3 grupos, como eu estava falando de Celi, estão separados, são independentes, porém, todos juntos estão cumprindo uma obra. Mesmo que eles estejam não em sintonia em milhares de outros pontos e até em conflito, eles têm um ponto em comum, que é o que Satanás usa. E por isso estamos indo para a grande crise, mediante esses 3 poderes levando para frente essa obra de desigualdade, de injustiça e de misoginia. Então, do outro lado, é o que o Parmina estava querendo dizer, talvez nós compreendemos errado o que significava levitas e netineus, deles entrarem para a gente. Por que vamos chegar a essa conclusão, sendo que a nossa contraparte, ou nossa contrafação, quero dizer, do lado de fora, do lado de Satanás, eles não se unem, nem se unirão de forma, vamos dizer assim, visível, tangível, conformando um corpo só. Conscientemente, eles sabem que são juntos. Não, eles conscientemente não se acham um. Nem vão um entrar no outro e vão ensinar, eu entro no teu movimento. Não, cada um continua na sua esfera. Por isso, o ancião Parmenides diz, cada um deles continua na sua esfera, separados, não esperem que eles entrem. Esse foi o estudo. Daí as nossas mentes, para um estudo tão novo, chega e diz, mas espera aí, eles têm que entrar. Como é que eles se salvam? E as conclusões são as seguintes, que eu acho que aqui os 2 grupos chegamos à mesma conclusão. Alguns aceitaram, outros não, mas a conclusão é, por exemplo, como a Carol está falando, beleza, não precisamos ir para eles. Isso implica, me corrige, Carol, se estou botando uma conclusão ao que você não disse. Isso implica que Deus sabe como, mas levitas e netineus se salvarão de alguma forma. Sem a gente. Você chegou a essa conclusão assim? Sim. Ok. Eu também. Diferente. Essa é a diferença que, né, dos 2 grupos, alguns aceitamos, outros ficamos, mas como é isso? Tá, vou esperar. Mas a conclusão que a nossa mente foi a mesma. Eles vão se salvar de alguma forma sem a gente. Isso muda fundamentalmente um monte de coisa. Bom, parece que com igualdade e passar o teste vai ser suficiente. Isso de aceitar Deus, isso de entender que tem uma segunda vinda e que prévio à segunda vinda tem uma falsa vinda, uma contrafação, isso de que vai ter um tempo de angústia, isso de que vai ter uma crise mundial com relação à igualdade antes do tempo de angústia, enfim, parece que ninguém vai precisar saber isso, ninguém vai precisar entender quem é Jesus, e que nós estamos indo para um reino que tem leis e que tem Deus, etc. A conclusão foi essa. Eu vou dizer que essa conclusão, e vocês lembram disso, vamos pular para dezembro agora, quando o ancião Parmenides está tentando responder as perguntas. Ele tocou muitas perguntas, né? Mas vamos dizer que a principal das dúvidas era, e como é que ele se salva? E tem uma hora, acho que vocês vão lembrar no segundo vídeo, onde ele fala, eu não quero ser rude ou desrespeitoso, mas eu vou ser. E ele fala, como vocês vão
por que vocês me perguntam se eles podem se salvar sozinhos? Que pergunta é essa? Não tem isso. Onde você acha isso na Bíblia? Todos vocês tiveram que passar pelo processo de aprender de alguém. Todos vocês tiveram que viver a experiência de se sentar nos pés de alguém para te trazer a verdade. Como vocês acham que eles não vão? Alguém lembra disso? Alguém sentiu que houve uma contradição no estudo de dezembro? Dou a palavra para vocês de novo. Vou olhar aqui os comentários que eu não tinha lido nada. Obrigado, Gilberto, disse. Tá, mas quero um comentário um pouco mais falado. O que acontece em dezembro? Setembro, todo mundo, ok, eles vão se salvar de alguma forma, sem a gente. Dezembro, como vocês pensam que eles vão se salvar sem a gente? Como é isso? Não, eles têm que ser salvos mediante uma forma. A planta não pode gritar para o dono: ei, me leva aí, esquece dos ceifadores. Lembram que ele falou também esses pontos? Eu estou perguntando isso porque quero saber como vocês conciliaram isso. Porque a conclusão que eu quero trazer é a forma que eu conciliei isso no final. Mas eu quero saber um pouquinho como vocês receberam. Talvez vocês conciliaram da sua forma, da sua maneira. Fala aí, Daniel. Não, deixa pra... Não, pode continuar, vai lá. Não, é que estou precisando disso. De alguém colocar um pouco como viveu, ou se sou eu que vi uma contradição. Não, eu vi essa contradição, eu de verdade eu me apeguei ao ponto que o Parmindo falou que ele é humano e ele comete erros. Porque é sério. Isso. Eu acho que eu vi essa contradição, eu falei com ele assim, eu não tô com essas respostas na mente, mas para mim, ou a gente diz que os levitas e os netineus se colhem, ou a gente diz que a gente precisa deles. Abrindo bem meu coração aqui para vocês, eu acho que se eles... eu não acredito que todo mundo precisa desse movimento para se salvar, pelo fato de... A história milerita é uma prova disso. A Lloyd falou que, na época dela, tinha gente estudando a mesma mensagem na Europa, que Deus estava fazendo um trabalho lá. Então, a gente dizer que Deus só está trabalhando com a gente, eu fico um pouco com o pé para trás em relação a isso. Entendeu? Não sei, assim, é como eu vejo, essa história milerita é um exemplo disso, sabe? Eu acredito que Deus está trabalhando com várias pessoas, talvez a gente não saiba. O que eu posso afirmar é, dentro do nosso conhecimento, esse é o método que Deus usou para nossa salvação. E das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, assim, se a gente diz que as pessoas, sei lá, eu estou botando, assim, trazendo para vocês como eu penso, entendeu? Eu acredito que esse movimento é provavelmente o local onde tem a revelação do caráter de Deus mais plena, mais completa, mais tudo, mais dizer que Deus só está trabalhando por meio daqui para a salvação das pessoas, eu acho um pouco prepotente. Ok. Porque Ellen White mesmo fala, por exemplo, que existem pessoas dentro da Igreja Católica que são filhas dela. Parminda já usou texto falando bem assim: sai dela, povo meu, que é o povo de Deus que está em Babilônia. Ou seja, Deus tem seus filhos que vão ser salvos lá se não receberem a verdade que a gente tem e morrerem com a verdade e vivendo de acordo com a verdade que eles têm, eles vão ser salvos na luz, baseado na luz que eles tiveram, mesmo sem conhecer a gente. Então, eu não consigo ver que se a pessoa não entender A por B dessa mensagem, ela não vai ser salva. Eu não acho que é a necessidade da forma que foi colocado, entendeu? Ok, eu vou entrar aí. Eu quero entrar aí e dizer que, primeiro, de que Deus está trabalhando lá fora, pelo menos desde 2014, a gente está falando levitas e netineus. E a Anciatés já nos explicou que era isso mesmo que significa. Ou seja, nós já temos todo um estudo doutrinal
e profético, muito amplo. Nós acreditamos, de forma firme e plena, que Deus tem pessoas fora, tanto no mundo como na igreja. E a gente pode levar isso para os campos que a gente quiser. Então, a gente já tem esse elemento, Dani, de que Deus está usando eles, a gente já tem. E de que não só está usando eles, quanto a gente precisou aprender muitas coisas deles, também temos, está gravado aí. Tá no registro público, como falava o ancião Jeff. Ou seja, essa verdade a gente já tem e nunca foi tão ampla quanto desde a dispensação da anciatese. Então, esses grupos estão lá, estão fazendo sua obra, estão trabalhando, estão se dedicando. Só que, no contexto de última geração e no contexto de segunda vinda, é muito claro no espírito de profecia também que, mesmo Deus tendo filhos e filhas lá fora, no contexto de uma mensagem e uma crise e um teste mundial, para eles trazer as pessoas, essas pessoas entram. Quer dizer, tem uma estátua e tem um trigo que sai da estátua depois que ela é destruída pela pedra. Ou você pode ir para a parábola que você quiser. Ou seja, tem um tema muito claro na Bíblia que, mesmo ele tendo elementos que ele usa lá fora, essas pessoas precisam passar por um caminho específico, especialmente no contexto de última geração e de uma mensagem mundial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, porque senão não vou conseguir fechar meu ponto. O Parminder começa um dos estudos deles explicando, em dezembro, de que a gente comete erros e que é importante às vezes até. Só que eu não entendi isso dele como ele dizendo, olha, 3 meses atrás, quando eu falei esse estudo aqui, esquece. Se fosse isso, ele tivesse falado. Ele teria falado, esse estudo aí, rejeite, faz parte do processo do aprendizado. Ele poderia ter bem dito isso. Mas o que eu quero propor aqui é que essa peça de informação que foi dada em setembro, juntando com dezembro, está nos trazendo algo que a gente realmente está precisando. E não estão em contradição uma com a outra. O que eu estou querendo dizer? Não está em contradição de que eles não vão se unir, com o fato de que precisam se unir indivíduos para entender um reino de Deus antes de entrarmos no reino de Deus. Parece forte. Eu não quero dizer, e eu vou aqui usar as palavras de... Amigo, assim, tem um monte... Para que fique claro, Dani, eu vou precisar conseguir explicar tudo. Porque tem pontos que eu acho que você vai pegar aí e você vai me entender o que eu quero dizer. Antes de entrar na minha conclusão, eu quero também lembrar as palavras do ancião Parminder. De indivíduos, nós não podemos falar. Eu não posso dizer, eu quero lembrar, por exemplo, vocês lembram de uma juíza muito importante que lutou pela igualdade por muitos anos. Ela se chamava Ruth Bader Ginsburg. Uma pessoa muito admirada pela gente, pela anciatese. Achei muito significativo que a morte dela aconteceu, pelo menos o anúncio da morte dela aconteceu num estudo da anciatese. E ela foi notificada no estudo por alguém que estava perto dela que essa pessoa tinha morrido. E lembro das palavras da anciatese. Esperemos verê-la ou encontrarmos com ela novamente. Nós não podemos, nem ela, nem ninguém pode ser com certeza se essa pessoa que lutou muito pela igualdade foi salva ou não. Não conseguimos entender o mecanismo como Deus salva indivíduos únicos. Mas nós sim podemos entender como acontece grupalmente. Profeticamente, esse grupo aqui, esse movimento, nós, é um grupo salvo, feito. Agora, individualmente, eu não posso dizer se cada um de nós vai chegar lá até o final. Mas o que eu posso dizer com toda certeza do mundo é que quem ficar até o final aqui dentro está salvo. Deus sempre fez questão de criar um grupo, de criar uma casa, um lugar onde quem estiver dentro entender os mecanismos necessários para se salvarem. Agora, se individualmente alguém lá em algum canto do mundo
conseguiu se salvar, esse é um assunto que nem você e eu vamos saber. Só Deus. Então, é uma aventura perigosa achar que, bom, já que outros, talvez individualmente, conseguem se salvar, eu vou me jogar nessa também, vai que eu também me salvo. Não, Deus deixou claro como é o caminho. E ainda, isso se aplica para pessoas que vão entrar. Agora eu vou lá. Eu vou passar uma citação para vocês que eu tenho preparado aqui, e a gente quer ler juntos uma citação do Espírito de Profecia, que a mim me ajudou muito a entender essa questão dos 3 grupos e como assim eles não entram no sentido de grupo. Eu estava dentro aqui do Zoom, mas saiu. Amigo, só para concordar com você, eu acho que essa questão do grupo e do indivíduo é a grande chave para a gente realmente entender esse ponto. Pois é, mas ainda tem uma peça que realmente quero trazer para vocês. Já entrei aqui, não sei porque saiu do meu celular, mas eu tinha alguém que me ajuda ali a aceitar a minha entrada. Eu tinha preparado aqui uma citação que eu vou deixar. Pedro, Sim. só um breve pensamento. Eu acabei de lembrar dessa parábola, não das bodas do rei, né? Onde há pessoas que entram, porém, afinal, não tendo as vestes adequadas, elas são expulsas, né? No final. Então, sim, você falou que há um lugar certo para onde nós temos que estar, mas isso tampouco é garantia, né, de que você realmente participa. Isso. Aí, quando se acumulam parábolas após parábolas, mas todas elas, no final, criam uma sintonia importante. Então, me acompanha aqui com essa citação que eu quero ler agora. É do Grande Conflito. É uma citação do capítulo do Alto Clamor, da Última Advertência. É o capítulo onde, no meio do decreto dominical, o povo de Deus tem uma mensagem para dar. E Ellen White coloca o seguinte, espero que todos possam ler aí, está nos comentários. Mas, enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Então, a influência é sentida pelos governantes e pelo povo. Essa influência governa ainda, até certo ponto, as leis do país. Não fossem estas, e a condição do mundo seria muito pior do que ora é. Eu quero trazer essa citação um pouco perto. Está falando da democracia, está falando dos sistemas de governo da época dela, mas lembra que rapidinho a gente queria fazer a aplicação para cá. Não temos tempo para só falar da época dela. Então, tem um sistema de governo que existe hoje que, embora não perfeito, o mundo seria muito pior se não tivéssemos isso. Por isso a gente tem muitos estudos e tal, como estão caindo as democracias, etc. Seguinte, a Rose tem falado muito sobre isso, por exemplo. Conquanto muitos de nossos legisladores, quem é um legislador? Onde trabalha o legislador? No governo, especificamente no ramo legislativo. No ramo legislativo. Sei que parece óbvio ou redundante, mas é importante. Conquanto muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás. Pergunta, sem medo. Apliquem essa citação para o ramo legislativo brasileiro. Quem são esses agentes ativos de Satanás profeticamente? Os bolsonaristas. Ok, tá claríssimo, né? Em que sentido? No sentido de que eles estão levando para frente leis, propostas que violam os direitos humanos, que querem destruir a democracia e estabelecer uma teocracia. Tudo pronto. Quer seja essa pessoa um libertário ou um ateísta, ou seja muito católico, ou seja muito protestante. Beleza. Tá vendo nessa situação o grupo da esquerda, né? Claríssimo. Pronto. Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação. Ela se refere a legisladores. Vocês podem me falar nomes aqui, se vocês quiserem, de pessoas que vocês seguem, vocês gostam, que vocês sabem que estão lá lutando pela igualdade. Não vamos colocar nomes, vocês conhecem essas pessoas.
Pergunta: quem são essas pessoas aqui, na tabela da direita? Netineus. Todo mundo vê? Sim. Ok. Esse grupo aqui, agora, nesse momento, está sendo falado na citação. Estamos aplicando para nosso tempo. Deus tem também os seus instrumentos entre os principais homens da nação. No nosso tempo, homens e mulheres. O inimigo incita seus servos a que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus. Mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a essas propostas, com argumentos irretorquíveis. Alguém consegue entender que o que está sendo falado aqui é a luta política dentro das câmaras legislativas? As Sim, propostas da Pedro. lei, uma, a outra. Fica claríssimo, né? Pedro. Sim, pode falar. Inclusive, é interessante que é muito interessante tudo isso, mas é importante que essas pessoas que se opõem realmente lutam como alguém que está sendo usado por Deus, porque tem que enfrentar muito perigo, risco de vida, é uma luta árdua, né? Sem dúvida. Ou seja, Um ponto honorável. interessante que diz tementes a Deus, e a gente aplica essas pessoas, muitas delas são ateus, ateístas, enfim. Então é interessante a gente pensar nisso, que eles temem a Deus, a gente entende de alguma forma que eles realmente demonstram o verdadeiro temor a Deus, lutando pela igualdade, sem diretamente, nem conscientemente na cabeça deles acharem que estão fazendo trabalho para Deus. Perfeito. Diferentes bolsonaristas. Estamos todos na mesma página. Nós conseguimos ver aqui isso, essa luta política. Vocês podem levar essa citação para o mundo do jornalismo, se vocês quiserem. E dizer que ela não está falando de legisladores, está falando de jornalistas. Ou você pode levar para onde você quiser. Você aqui está vendo a luta entre esse grupo de Satanás e especialmente Netineus aqui. Ok. Continuem comigo, que aqui chega um ponto importante. Assim, diz, um pequeno grupo de homens e mulheres sustará poderosa corrente de males. Entendeu? Eles estão segurando muitos males, porque são pessoas que estão sendo usadas por Deus hoje, nesse momento. Não só agora. Tem anos essas pessoas sendo usadas. Vocês concordam que tem anos isso acontecendo? Sim. Ok. Continua. A oposição dos inimigos da verdade será restringida a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Quando for dada a advertência final, eu sei que não temos compreensão plena da advertência final, mas me acompanhe. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar. De novo, essa mensagem prenderá a atenção de quem? No nosso tempo. Pessoas influentes. E pelo contexto, quem são essas pessoas influentes? Políticos. São esses netineus que hoje estão entregados numa luta verdadeira, guiados por Deus, mas tem uma mensagem que chama a atenção deles. É inevitável, no contexto do fim do mundo, vir uma mensagem que traz uma resposta para uma coisa que não vai ter solução. Não pretendo conhecer o futuro. Mas esse contexto que eu enxergo. E depois diz: quantas dessas pessoas aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia? Segunda citação. Quantas? Se me estão acompanhando aí. Pouco. Olha alguém. Depende. Mas a palavra exata da citação seria qual? Diz aí: quando for dada a advertência final, prenderá a atenção de pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar. Sabemos quem eles são. Seguimos muito deles. Estudamos o conteúdo deles. Vemos vídeos deles. Torcemos por eles. Quantos deles aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia? Algumas. Essa declaração, para mim, é triste demais. Eu vou dizer por quê.
Eu estou esperando, pelo menos, que essas pessoas que até o ponto limite das cordas e do tecido dessa democracia brasileira, e você leva para o país que você quiser, o mínimo que eu espero que pessoas que têm entregado tanto, quando a única resposta que fica, já no mundo que parece não ter solução, quando a única resposta que fica é a resposta que traz esse grupo aqui, que somos nós, e ela diz, chamará a atenção deles. Não todos entram. E eu me pergunto, por que não todos entram? Lutaram pela igualdade, entende muita coisa, mas por que não todos entram? Eu volto para o estudo da Uganda 2020. Mesmo essas pessoas estando hoje do lado correto, essas pessoas têm e precisam de uma correção com relação à natureza do reino. Lembre que aqui estou falando de grupo. Se individualmente alguém não conseguiu ouvir a mensagem de Deus e talvez se salvou, essa é uma exceção que a gente nem pode mensurar. Então, como não vamos entrar em coisas que a gente não mensura, ou pode mensurar, a gente vai entrar no que a gente tem. Tem um movimento que dá uma resposta para problemas que vão existir. Que não é só sexismo ou desigualdade. É feminismo radical na luz do Éden ao Éden, e a única solução é voltar para o Éden. Então, as pessoas precisam entender que tem um Deus. Essa é a forma que eu entendo. Então, eu vejo aqui, gente, nessa citação, que o estudo de levitas, netinios e sacerdotes sempre teve a finalidade de nós chamar atenção para algo importante. Que esse grupo sempre existiu. Eles sempre têm estado lutando. Antes que nós estivéssemos lutando pela obra certa, com relação à igualdade, eles já estavam. E não precisam estar aqui conscientemente. Só vou tentar fechar esse pontinho aqui, já te dou a palavra. Quero que vocês entendam que o estudo Parmenides em setembro é isso que está dizendo. Eles não precisam estar aqui. Leiam essa citação. É perto lá do fim de tempo de graça. Essas pessoas estão fazendo a obra, guiados por Deus, sem saber da nossa existência. A mesma coisa nos levitas. Esses levitas, olha para o Brasil, olha o que aconteceu com a Nova Semente, olha o que aconteceu com os grupos que estão se separando, olha como todo mundo está entendendo que tem pessoas que simplesmente não concordam com essas doutrinas sexistas, homofóbicas. Isso está acontecendo. Isso chama a atenção de pessoas e ajuda a pessoa a se posicionar do lado certo. Porém, todas elas vão entrar. Quando eu olho para a citação, eu entendo que esses dois grupos são separados da gente, estão fazendo a obra, não precisam da gente para fazer a obra. A fazem. Leiam a citação. Eles estão fazendo tudo o que tem que fazer. Só que algumas delas aceitarão e manter-se-ão como o povo de Deus durante tempos de angústia. O que eu não consigo ignorar é que, aqui vou para o estudo de dezembro, ainda... Amigo, mas aceitarão o quê? Eles têm que entrar. Primeiro a Rose, e depois te dou aí, Dani. Pode falar, Rose. Acho que era a Rose. O Pedro, sobre grupo e aceitar, e que é como você disse, é triste de ler essa parte na citação, o Parminder, ele traz um exemplo, e ele traz no final uma comparação. O primeiro exemplo, o exemplo que ele traz, que é simples, e eu achei forte, é sobre a pessoa que pergunta: quem come ovo não vai querer fazer parte desse movimento, não vai querer deixar seus hábitos. Um exemplo, ele trouxe o ovo. E ele diz assim, que é claro que essa pessoa que for fazer parte do movimento tem que entrar nessa doutrina, né? É necessário. E a comparação que ele fez foi: nós precisamos lembrar como foi com Noé. Quantas pessoas se salvaram? Isso é triste. Quantas pessoas se salvaram na época de Noé? E ele faz faz essa comparação, né?
Então, realmente é triste, e também nos sacode também, porque a gente pode estar inserido, a gente pode estar fazendo o trabalho, mas nem todos se salvarão. Tem que haver essa preocupação, entende? Então, eu achei esse estudo incrível, assim, com muito esclarecimento e muito claro da forma que o Parminder trouxe. Ok. Dani, eu ia te dar a palavra, mas também a Laralice estava pedindo aqui. Fala do primeiro, depois a Laralice. Vai. Não, assim, o meu ponto é, aceitarão o quê? Porque, assim, parece que você está infringindo que aceitar é aceitar o movimento. Mas o que eu acho que o texto está dizendo é aceitar a verdade. Ela vai te é clara em dizer sobre os pontos de verdades, que é as pessoas... Ela diz Grande Conflito, capítulo 25, recomendo leitura quando fala do decreto dominical. Ela fala que existem o povo de Deus em todas as igrejas e que ela, tipo assim, dá a entender claramente que se essas pessoas falecerem e tudo mais, elas vão se salvar na luz dela. Agora, voltando a falar do grupo, ela fala bem assim, mas quando essa verdade for o teste e todos tiverem claro esclarecimento da verdade, aí sim essas pessoas vão ser provadas nessa verdade. Então, o que eu vejo é que, tipo assim, Deus, ele vai testar o mundo na questão do sexismo, e as pessoas que vão entrar para o reino do céu, né, que não são todos, eles vão tomar um posicionamento quanto é verdade. E a gente vai trazer esse esclarecimento sobre o que é a verdade, em contraste com o que é a mentira. Mas o motivo... A gente entende que não é o feminismo radical que salva, no sentido, calma, não estou dizendo, eu tenho que explicar isso de um contexto. Antes, a pessoa ia ser salva por sábado e domingo. Então, não é feminismo radical que salva. Antes, as pessoas iam ser salvas apenas pela questão de escravidão ou não. O que isso diz para a gente? Que não é o tópico em si, mas sim o que o caráter da pessoa revela quando é confrontada com aquela verdade. Então, se a pessoa revelar um caráter do céu ou não, baseado nessa verdade que ela vai ser confrontada, vai determinar a salvação dela. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que essa questão, o que ela tem que aceitar, é muito importante. Nessa geração, ela tem que aceitar o feminismo radical. Esse é o ponto, entendeu? Mas isso vai revelar o caráter, que é o caráter que é necessário elencar, entendeu? Então, assim, eu acho que esse ponto da gente visualizar o que a pessoa precisa aceitar, a gente está inferindo que é o movimento. Eu acredito que o ponto que vai testar o mundo é uma verdade, que o movimento vai trazer uma luz. Sobre em relação até o que o Parminder falou sobre 8 pessoas sendo salvas na arca, assim, eu não sei se a gente tem muito... De verdade, assim... E o texto que fala sobre a grande multidão, sobre o alto clamor, que várias pessoas vão vir, né? Então, eu não sei se essa aplicação é uma aplicação correta, de virar falar 8 pessoas, pouca gente, né? Porque, assim, tenho várias outras histórias que a gente pode fazer um paralelo que não dão a entender isso, entendeu? Então, eu acredito que a gente deveria considerar essas outras histórias também. Ok, Dani. Obrigado aí. Dou a palavra aqui para a Larissa. Eu acho que tem muito, muito para pensar sobre todas essas parábolas que elas são limitadas, e o grande conflito também como uma parábola. Isso que deu a entender no estudo de setembro do Parminder, que é aquela grande obra que ia ser feita, lembrando que a gente estava num contexto de obra a ser feita pelos levitas, né, que chegou 2021, chegou a hora de, teoricamente, pelo que a gente tem, de eles se unirem com a gente, e não aconteceu nada do que a gente imaginava. Ele veio falar, não vai ser exatamente assim. Aí a gente subentende que com os antineus, né, e também colocando os grupos, não seria assim essa união. Eu acho que muita coisa, como eu falei, a ser pensada, por exemplo, a questão de Noé, que é muito válido, né, mas a gente também não conhece a população da época de Noé, enfim, a proporcionalidade, se a gente for querer ir para esse lado, mas o que a gente sabe é que toda a população teve a oportunidade de ouvir diretamente e digamos assim, a arca como único meio de salvação. O Parminder, ele colocou que as pessoas não poderiam ser salvas sem esse movimento, mas se a gente pensar no mundo de 8 bilhões de pessoas, contrastando com a ideia de setembro, que não seria uma grande obra, que foi, ao menos que ficou claro, e não foi muito contestado nesse estudo particularmente de hoje.
Se a gente fala de 8 bilhões de pessoas, vamos colocar que só 1 milhão, vamos ser, né, humildes, que só 1 milhão realmente estão entendendo, estão vivendo conforme a luz da igualdade, estão se colocando, né, a cada pequeno desafio, notícia que surge, enfim, ao lado da igualdade. Esse 1 milhão de pessoas necessitaria, só pode ser salvo através do movimento, até a volta de Cristo, enfim, ele no alto clamor, eles necessitariam conhecer e ouvir falar do movimento. E não tem como um grupo de 1.000 pessoas, né, sendo generoso, pregar para um grupo de 1 milhão de pessoas, digamos, apenas, só aqueles que realmente já estão mais aceitando, vamos supor, só esses que o texto estaria citando, sem ser uma grande obra, entendeu? Porque a gente, claro, nunca rejeitou, como o Parminder fala, o trabalho pessoal pelas pessoas, é natural, né? Estamos em contato com pessoas, pregamos a mensagem, até no período que não teve evangelismo público, pessoas, né, netineus entraram no movimento, isso acontece, mas falando em contexto de fim de mundo, de decada dominical, alto clamor, assim como em Noé, todas essas pessoas, ao menos os sinceros, eles têm que ser notificados do movimento, se eles vão ser salvos por meio do movimento. Então, para mim, essas ideias ficam difíceis de harmonizar. Não vai ter um trabalho grandioso, mas só pode ser salvo pelo movimento. Como? Se, entendeu? Existem muitas pessoas que estão vindo sinceras conforme a luz que elas têm e precisam, de alguma forma, ter noção e entrar em contato. Então, para mim, essas são as ideias mais difíceis de harmonizar ainda, que seguem, né, apesar de, para mim, isso tudo ser claro, tem muita coisa difícil de harmonizar e de realmente a gente entender o que a gente vai fazer, né, enfim, o que tem a ser feito. Ok, obrigado. Tem o Andrés e também a Carolina queria fazer uma pergunta. Pode falar, Andrés. Oi, Pedro. Eu tenho 2 perguntas para desafiar saudavelmente o modelo que você apresentou, se for possível. A primeira seria, onde, nesse comparação e contraste no quadro, Reino de Satanás, Reino de Deus, onde está a Igreja Adventista? Essa seria a minha pergunta, que eu não consigo colocar aí. Bom, tá, Uhum. Pode ir, a segunda. A segunda pergunta é se a gente, se os levitas netineus não são salvos como grupo, grupalmente, e precisam de nós, então a gente vai fazer uma obra grupal, coletiva, para salvar eles ou não? Se não, por que não? Ok. E como eles não se salvam? Ok. Deixa também a pergunta da Carol. Depois a gente vê se consigo responder alguma coisa. Que obviamente não sei muita coisa. Carol, tu quer fazer a tua pergunta ou foi respondida? Pedro, eu acho que eu esqueci, mas quando eu lembrar eu te faço. Ok. O Daniel, você queria fazer mais um ponto ou alguma pergunta? Não, eu queria trazer mais uma objeção também. Mas pode responder a do Andrés primeiro. Assim, tem uma coisa que se junta um pouco com o que a Laralisa também falou, Andrés. Realmente, como toda a mensagem, como a Dicera está falando no início, as mensagens têm um ciclo de vida. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. O que eu consigo resgatar do estudo do Parminder, mesmo que ele coloque palavras de não esperem uma grande obra, eu quero pegar essas coisas com, como se fala em português, pegar com pinça? Não? Pegar assim, manusear com cuidado tudo. Porque pode estar me falando algo, mas isso não significa que eu compreendi como se parece no futuro. Tipo, não vai ser feita uma grande obra. O que eu consigo entender do estudo é que eles são 3 grupos separados, eles não estão juntos, nem conscientemente juntos, mas avançam pela mesma obra. Mostrei uma situação aqui que até quase o tempo de angústia, o grupo dos legisladores no governo, eles estão lutando pela obra certa. Então, no percurso tudo, eles não estiveram dentro. Eles não entraram. Nem precisaram entrar para defender o que tinham que defender.
É o ponto que eu quero resgatar. Com relação à igreja adventista, a igreja adventista para mim são os levitas. Só que eu preciso lembrar que nosso modelo profético diz que no decreto dominical, a igreja adventista, como instituição, ela cai. E cair significa que ela forma parte do falso profeta. Isso que quer, assim, todo estudo de aula batismal era assim que eu dei, assim que eu entendi. Ela é uma igreja protestante, porém não caída. No decreto dominical ela cai. Então, como instituição, ela entra aqui. Aí vamos dizer que seria a queda dos levitas. Agora, que adventistas consigam, e está acontecendo de fato, estarem se opondo aos princípios da Tríplice União aqui, isso é uma realidade. Tem pessoas se opondo aos princípios do reino de aqui. Todas elas vão entrar no movimento, pelo que eu entendo, não todos vão conseguir aceitar a Deus na sua imagem completa. Aí o Dani coloca, tipo, bom, mas no processo, o quanto eles sabiam de verdade foi o suficiente? Eu acho que sim. Mas como eu não consigo mensurar isso, eu me foco no que é a minha obra. E minha obra tem um começo, tem um fim. E ela chega lá até o fechamento da porta da graça. Então, eu não consigo responder como vai ser lá. Não sei, realmente. Eu só sei que Deus tem luz específica para conseguir entender e viver os eventos após o decreto dominical, após o fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Eu entendo que Deus precisa dar essas verdades para as pessoas que vão passar por essa experiência. Alguns aceitarão. Alguns vão entender a Deus, vão entender o feminismo radical, vão conseguir ver uma igualdade profética, bíblica, eterna, como Deus apresenta. E outros simplesmente, não, eu não aceito esse Deus, mesmo que foram pessoas que lutaram do lado certo. Eu ainda vejo isso. Então, é aí a minha maneira de conciliar os estudos, setembro e dezembro. Mas uma dúvida que fica para mim muito forte é a questão decreto dominical, sábado ou domingo, como for. Você se colocou ao lado de não aceitar a união de igreja com o Estado, isso não te estaria salvo? Você colocou do lado da abolição das escravaturas, não te estaria salvo? Você se colocar do lado contra o decreto dominical, né? Que a gente sabe que você é sexista, homofóbico, contra disso tudo, não seria suficiente para você ser salvo? Falando sobre os outros testes, entendeu? Os outros testes a gente entende que era e contra a abolição estava salvo. E a favor da abolição estava salvo. E contra o decreto dominical literal estava salvo. E agora deveria ser assim. Eu levanto contra. Não, é isso que está falando a citação. A citação está falando que essas pessoas, nunca houve pessoas mais em contra do decreto dominical que as que estão na citação. Estavam dentro do governo, se opondo ao decreto dominical até que eles puderam. Mas depois... não passou o decreto dominical. Sim, é o capítulo já do decreto dominical. E depois diz, quando for dada advertência, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de que o Senhor está agora a operar. Algumas delas aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus. Ou seja, são pessoas que se opuseram completamente ao decreto dominical. Literal, no sentido, dentro das câmaras do governo. Até aqui o que eu tinha para dizer. Que eu espero que tenha sido útil para alguns. Algo mais que alguém quer colocar? Não sei, eu queria trazer só assim, eu acho que tem algumas histórias que são importantes a gente pensar e colocar na balança. A história, por exemplo, da escravidão é algo que Ellen White ela fala claramente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aí chega o decreto dominical, ela fala a cristandade, a gente já estudou isso. E agora a gente tem que é uma coisa global. Então, assim, nos Estados Unidos é um teste que aconteceu lá, e o povo que mora na África, na Oceania, naquela época que não tinha um contato que a gente tem hoje, foi testado como? Pelo teste da escravidão nos Estados Unidos. Então, para mim, isso é uma evidência para contrastar com a Arca de Noé, que diz que é o único meio de salvação. Eu realmente a gente tem que botar todas as histórias e comparar. A gente não pode pegar só a Arca de Noé e falar poucas pessoas vão ser salvas, e a Arca é o único meio, e a escravidão nos Estados Unidos é o único meio de testar as pessoas
se vão ser salvas ou não em 1863, sendo que não tinha internet, era horas para chegar uma informação dessa lá na Ásia. Outro exemplo que a gente precisa, eu acredito que é importante trazer isso, eu estava com outro aqui, eu esqueci. Enfim, Daniel, mas isso... Esses desafios que tu colocou não estão bem respondidos no sentido de que hoje tem conexão total ao mundo. 2, tem um teste que já é transhistórico e transcultural, ele entra em todas as áreas, não é cristão nem americano. Esses pontos a gente compreende, né? Ou seja, tem um elemento mundial no teste, na forma que ele é dado, na forma que ele é aceito ou rejeitado. Sim, verdade, concordo com isso. O outro exemplo que eu trouxe também é sobre o movimento milerita, que a White é clara em dizer que existia e Deus estava fazendo a mesma obra em outros lugares fora dos Estados Unidos. E que Deus também poderia estar trabalhando... Deus poderia não, ela fala que Deus estava trabalhando com essas pessoas. Então, assim, eu acredito... A forma que eu vejo hoje eu lembro muito daquele estudo que ficou na minha mente. O que a gente vê não é tudo que existe, né? Então, assim, eu acredito que dentro da perspectiva que a gente tem, essa mensagem que a gente vai trazer realmente é a mensagem que vai trazer a resposta certa em relação a isso. Mas eu ainda não consigo visualizar que, tipo assim, Dani, a pessoa... para fechar aqui, teu exemplo da história milerita. Havia outras pessoas lá fora. Eu lembro muito bem, e ela está falando da dispensação de Guilherme Miller. Enquanto ele estudava, havia movimentos semelhantes em outros lugares. Porém, quem seria o grupo que compreendia a transição de santo para santíssimo? Quem explicaria a restauração do sábado? Aí seria a obra do segundo anjo, que é a partir de 44 para frente. Pré-44, Deus está usando, Deus está trabalhando. Olha aqui, tem grupos já se movimentando. Mas eu acho consistente o ponto de que tem uma verdade que possuía e que Deus queria levar para as pessoas. Se no processo morreram pessoas, se salvaram individualmente, olha, como eu não consigo nem ver, nem mensurar, eu deixo isso com Deus. Mas a minha obra, e o que eu entendo, e se Deus me dá vida e saúde, é que eu vou estar de pé, vivo, espero, quando os últimos eventos da história vão acontecer. E eu entendo que se precisa uma preparação específica para essas pessoas, que Deus quer dar para essas pessoas, porque Deus quer que mais pessoas se salvam. Porque se as pessoas se salvassem, só as que são 1 em 1 milhão, pessoas únicas, excepcionais, maravilhosas, que talvez estão se salvando, como até talvez colocou no seu coração o desejo de que o Ruth Bader Ginsburg fosse salva, olha, aí sim vão ser bem poucas pessoas. Só que Deus está querendo trazer uma atenção especial. Eu não sei como vai ser isso no final. Eu sei que temos essa frase, bom, não vai ser feita uma grande obra. Olha, eu entendo que não vai ser feita uma grande obra nesse sentido. Eles já estão trabalhando, já fizeram. Mas eu ainda entendo que eles vão ter que ouvir e assistir algo com relação ao reino verdadeiro de Deus. Porque eles vão ter que passar por um tempo de angústia, onde a única resposta está nesse movimento. Eles vão ter que passar por uma lei de Deus específica. Muitos deles simplesmente rejeitam todo tipo de governo. Como Deus vai poder salvar essas pessoas? Salvaram talvez, passaram no teste porque lutaram contra a direita conservadora? Olha, legal. Tu se opôs a eles o mais que tu pôde. Mas eu vou te contar uma história. Eu sou aqui, eu sou Deus, meu reino funciona assim. Muitas pessoas não vão aceitar isso. É isso que eu vejo na citação que eu compartilhei com vocês. Não digo isso com arrogância. Eu digo isso dizendo, gente, a gente tem uma obra ainda a fazer. Não compreendemos completamente. Mas vamos lá. É a minha forma de conciliar os dois estudos, setembro e dezembro. Vamos fechar aqui, vamos fazer uma oração e a gente fecha. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado novamente pelo estudo, por falarmos e porque cada um estamos engajados, estamos tentando entender, estamos lutando, estamos querendo compreender. O caminho para o céu é realmente uma estrada longa, e ela desafia cada um dos pontos difíceis. Doutrinalmente temos desafios, Senhor.
mas o Senhor entregou praticamente tudo que a gente precisa. As últimas coisas que a Anseates trouxe foi a cultura. Nós temos muito a caminhar, muito a conseguir tirar do nosso coração, das nossas ações, da nossa mente, o sexismo e a misoginia, que está viva nas nossas veias, porque crescemos nesse mundo. Nos ajude, Senhor, porque fomos dados luz, somos cristãos, pedimos luz e o Senhor deu. Agora precisamos viver na altura dela. Não tem como dar um passo atrás e esperarmos ser salvos. Não tem como olhar para o mundo lá fora, ver eles fazendo uma obra e achar que podemos estar no nível deles. Eles ainda têm que se aproximar para cá. Então, como individualmente nenhum de nós está salvo ainda, nos ajude então a acreditar que esse grupo já é salvo e que possamos viver na luz que o Senhor entregou a esse reino, a essa igreja. Nos abençoe, nos cuide e abençoe o próximo estudo. Eu peço no nome de Jesus. Amém.